aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no 13º domingo do tempo comum. E no evangelho que nós ouvimos hoje, Jesus está fazendo uma catequese sobre o que é ser discípulo, sobre as características do discipulado. Esta catequese ela já começou nos domingos anteriores, em que Jesus chamou os 12, os enviou em missão. No domingo passado, Jesus falava para não ter medo, e hoje Jesus continua falando aos discípulos e mostrando que o discípulo ele deve fazer uma opção fundamental por Jesus. E esta opção fundamental, esta escolha radical por Jesus, o leva a entregar a própria vida por amor a Jesus. E aí Jesus vai falar assim sobre o amor à família e o seu seguimento. Alguns podem pensar assim, diante do evangelho que ouvimos, que Jesus está falando para não amar a família, mas na verdade não é isso. Jesus não fala que nós não devemos amar a família. Pelo contrário, devemos amá-la. Devemos amar nossos pais, nossos irmãos, filhos e assim por diante. Mas Jesus, quando fala sobre o amor à família e o amor a Ele, Ele está falando isso porque num determinado momento da vida, pode ser que a família acabe se tornando um obstáculo para o seguimento de Jesus Cristo. Pode ser que às vezes a família está impedindo que cada um de nós se aproxime mais de Jesus. Então por isso que Jesus fala, se alguém não me ama mais do que os seus familiares, então esta pessoa não pode ser discípulo. Porque o discípulo ele precisa então ter esta consciência de que Jesus é maior até mesmo que os seus familiares. Não é deixar de amar os familiares, não é odiar, é amá-los, mas sabendo que nós devemos primeiramente obedecer
a Jesus Cristo. E diante dos desafios da vida, Ele deve ser sempre a nossa primeira opção. Depois, é claro, amamos os nossos familiares, mas este amor aos familiares é um reflexo do amor que nós temos para com Jesus Cristo. Na história da igreja, nós temos uma santa chamada Santa Perpétua. E o exemplo de vida de Santa Perpétua nos mostra bem isso que Jesus está dizendo. Diante do martírio, prestes a morrer, Santa Perpétua, ela está ali diante do seu pai e diante do seu filho. E o pai dela diz assim a ela: Perpétua, minha filha, renuncie a Jesus Cristo por amor a mim e por amor ao seu filhinho. E aí Perpétua, sabendo que estava para morrer, fala para seu pai que não vai renunciar a Jesus Cristo, que não vai deixar de amar a Jesus Cristo e dar a sua vida por ele. Então este exemplo de Santa Perpétua nos ajuda a compreender isto que Jesus está nos falando. Jesus também no evangelho de hoje nos fala sobre a cruz. A cruz, ela não é um caminho de fracasso, mas a cruz nos conduz à vida. É preciso assumir a cruz de cada dia, que é própria da missão. E esta cruz, quando nós a assumimos, nós deixamos de lado o nosso egoísmo, nós deixamos de lado a nossa própria satisfação para doar a nossa vida por amor a Jesus Cristo, por amor aos nossos irmãos e irmãs. Então, quando nós perdemos a nossa vida, quando nós abraçamos a cruz, quando nós deixamos de lado as nossas preocupações pessoais, egoístas, nós ganhamos a vida verdadeira, que é Jesus Cristo. Esta vida verdadeira, com V maiúsculo, que é nosso Senhor e que é a nossa felicidade. Jesus, ele também promete uma recompensa àqueles que acolherem com generosidade os missionários do reino. O evangelho dizia: quem der um copo de água fresca a esses pequeninos, terá a sua recompensa. Então assim, nós devemos sempre estar com o nosso coração aberto, não só para acolher os missionários do reino, mas também para acolher a palavra de Deus, para acolher Jesus Cristo na nossa vida. E assim também aconteceu no Antigo Testamento. Na primeira leitura nós ouvimos o exemplo daquela mulher que acolheu Eliseu em sua casa. E depois que ela acolheu Eliseu em sua casa, Eliseu então lhe faz a promessa de que ela vai ter um filho. Uma mulher idosa, mas que recebeu esta promessa, e esta promessa se cumpre por causa da sua generosidade. Deus deu uma recompensa a esta mulher. Na segunda leitura de hoje, nós ouvimos sobre o batismo. O que acontece no batismo? No batismo, nós somos enxertados em Cristo. Nós somos inseridos em Cristo. Nós, quando fomos batizados, fomos mergulhados na sua morte. E assim, então, o batismo nos concedeu uma vida nova. Nos concedeu uma vida onde fomos libertos do pecado original. O desejo de Deus para cada um de nós é que tenhamos vida, e vida plena, vida em abundância. Uma vez que nós fomos batizados, nós devemos então a cada dia nos esforçar para renunciar o pecado. Nós devemos renunciar aquilo que nos afasta de Deus. Nós devemos escolher a vida verdadeira. O Evangelho dizia: quem se apega à sua própria vida, perde-a. Ou seja, o batizado que fica se apegando à sua própria vida, ao seu egoísmo, aos seus caprichos, acaba perdendo a vida verdadeira, acaba perdendo este encontro com Jesus.
que possamos a cada dia viver uma vida nova, uma vida onde nós fazemos a opção por Jesus, e que assim como os diversos santos na história da igreja que escolheram seguir Jesus Cristo de maneira fiel, que possamos também nós segui-lo. O nosso seguimento de Jesus não deve ser motivo de brigas, conflitos dentro da nossa casa, mas nós devemos ter esta coragem de dizer que nós somos cristãos, de escolher Jesus, de fazer dele o centro da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.